Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, você pode se inscrever neste canal, você pode deixar o seu joinha, ativar o sininho, porque todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado ou notificada. E você pode compartilhar, se gostar desse vídeo, para geral, para os grupos de WhatsApp da sua igreja e para os seus amigos. Eu quero falar sobre o texto que encontra-se na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso de número 9. E talvez você se surpreenda com o contexto desse texto e talvez você se surpreenda com o que eu vou dizer aqui. Mas se você já sabia, deixe o seu joinha e comente abaixo que você já entendia dessa forma que eu vou explicar no vídeo de agora, tá bom? Então vamos lá. E talvez você, assim como eu, tenha entendido errado aquele texto de 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso de número 9, que nos diz assim: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Por muito tempo na minha vida eu ouvi várias pregações e também ouvi de vários professores de EBD e também de alguns teólogos que esse texto estava apontando para o futuro ou está apontando para o futuro. Mas quando eu entendi o contexto desse texto e fiz uma exegese desse texto, eu descobri que o apóstolo Paulo não está falando de coisas do céu, de coisas que há de vir, mas o apóstolo Paulo está falando de coisas que já aconteceu por meio da plenitude do Espírito derramado na vida das pessoas, ou seja, por meio do Pentecoste. Aqui nesse contexto aqui, o apóstolo Paulo, ele está quebrando o culto à performance, o culto a pessoas. Porque nessa igreja aqui, na cidade de Corinto, nessa igreja sofria muito a influência de Atenas, ou seja, o culto à personalidade, o culto à apresentação de grandes filósofos. Tanto que alguns aqui, eles estavam do lado do apóstolo Paulo, outros estavam do lado de Apolo, e ainda outros do lado de Cefas e os mais espirituais ao lado de Cristo. E Paulo quebra essa divisão da igreja dizendo que Cristo não está dividido, porque um reino dividido ele não progride, um reino dividido ele não prospera, um reino dividido ele não avança. Então o apóstolo Paulo está quebrando todo o conceito, toda a adoração, a performance, dizendo que a sabedoria de Deus é muito mais preciosa do que a sabedoria dos homens, porque na sabedoria de Deus os homens não compreenderam, porque a sabedoria de Deus se manifesta na cruz de Cristo, ou na mensagem da cruz de Jesus Cristo. E se os homens entendessem essa mensagem, não teriam crucificado o Filho de Deus. Tanto que o apóstolo Paulo fala que essa mensagem da cruz, ela é escândalo para os judeus e também loucura para os gregos, mas para nós que somos salvos, essa mensagem, ela é o poder de Deus. Então o apóstolo Paulo fala que essa mensagem de Deus, a partir da cruz de Cristo, a partir da crucificação de Cristo, ela foi oculta aos crentes do passado, aos crentes do Antigo Testamento. Por isso que ele fala que aquilo que os olhos do Antigo Testamento não viu, o ouvido não ouviu e jamais penetrou no coração do ser humano. Olha só, no verso de número 10, Paulo nos dá a chave da interpretação. Ele diz: mas Deus nolas revelou por meio do seu Espírito, porque o Espírito penetra as coisas, as mais profundezas de Deus. Então Paulo está dizendo, aquilo que foi como sombra, aquilo que foi oculto ou meio que embaçado para os crentes do Antigo Testamento, para nós se tornou uma mensagem plena, onde podemos pegar a Bíblia e entender, compreender a mensagem da cruz e ser salvo por meio da nossa fé nessa mensagem. Hoje nós temos a plenitude do Espírito que penetra em nós e ilumina a nossa mente e o nosso coração e nos faz nos converter a esta mensagem. O que no Antigo Testamento era mais distante da realidade. Eles olhavam para frente pela fé, mas era meio que embaçado. Mas depois da morte de Cristo e da plenitude do Espírito em Pentecostes, nós temos essa sabedoria, nós temos esse acesso à mensagem da cruz. Então Paulo está dizendo que era oculto para os crentes do Antigo Testamento, mas para os crentes do Novo Testamento e para nós que olhamos para
trás para a crucificação, nós temos acesso a essa mensagem e temos acesso para sermos transformados por meio dessa mensagem. É muito lindo falarmos que existem coisas no céu que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e jamais penetrou no coração do ser humano. Isso é uma plena realidade, mas não é a intenção do texto. Precisamos considerar o contexto para não desenvolvermos heresias, para não desenvolvermos textos fora do sentido do autor. Aqui, o sentido do autor é explicar aquilo que já havia acontecido ou ocorrido através do Pentecostes e não aquilo que vai acontecer lá nos céus, ok? Então esse texto não trata de coisas do futuro, de coisas dos céus. Esse texto trata de coisas do passado, de coisas que aconteceram no Pentecoste, do derramamento do Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre os crentes do Novo Testamento, sobre a igreja, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, deixe o seu joinha e compartilhe para mais pessoas, que talvez o Espírito Santo possa também iluminar a mente e o coração dessas pessoas para compreender de forma mais profunda esse texto aqui.